Mas agora vamos nos preparar para ouvir a voz de Deus. O tema da mensagem é a segunda parte do tema Portas, Grades, Janelas e Portões. Vemos a primeira parte, hoje temos a segunda. Então, abra a tua Bíblia, por favor, o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Esse é o texto que dá suporte ao tema. E diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Vamos orar, feche os teus olhos, curva a tua cabeça, oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nosso Salvador que vive, aqui estamos nós, o teu povo, as tuas ovelhas, a tua igreja, aquele que o Senhor predestinou em amor para a louvor ao teu nome, adoração ao teu nome, para ouvir a tua voz, para aprender de Deus, para sermos ensinados pelo teu Espírito Santo, para que possamos te servir, não da maneira que nós queremos servir, mas da maneira que o Senhor quer que nós sejamos os teus servos. Fala à tua igreja nessa manhã de domingo, fala ao teu povo, aos teus escolhidos, usa-me como instrumento da tua santa vontade, dá-me a inspiração, a capacidade de proclamar a tua palavra com verdade, para que assim o teu nome seja glorificado. Eu te peço em nome de Jesus e te agradeço em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos amados, Igreja Santa de Jesus, nós vimos no culto passado que quando Deus escreveu a carta à igreja de Filadélfia, Deus fez uma afirmação tremenda, maravilhosa. Ele disse: eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu disse no culto passado que aqui o foco está nas coisas espirituais. O Senhor Jesus está falando das portas que ele abre para a divulgação da sua palavra, para a pregação do Evangelho. Tudo isso nós vimos no culto passado. Só que hoje eu vou falar das outras portas que Deus abre, visando todas as áreas da nossa vida. Veja como é importante. Deus abre porta para você arranjar um emprego, para você ter uma promoção, para você conseguir empreender, montar um negócio, resolver um problema de saúde, uma causa na justiça, um problema na família. Deus abre várias portas. Agora, antes, eu quero lembrar que para você entender essa ação soberana de Deus, você tem que crer na soberania de Deus, senão não vai entender nada, senão não vai compreender. O Senhor disse à igreja de Filadélfia: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Isso aqui, Deus está mostrando a sua soberania. Isso aqui aponta para a soberania de Deus. O nosso Deus é soberano. Ele que detém todo o poder e toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. Diga: Deus detém, repita com os seus lábios, Deus detém todo o poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Agora, como um Deus soberano, ele é a suprema autoridade no céu e na terra. Qualquer outra autoridade é uma autoridade menor, é uma autoridade derivada, dependente da autoridade suprema que é Deus. Você veja, antes mesmo do mundo ser criado, Deus já exercia a sua soberania. Você sabe disso? Antes dele criar o mundo. Porque, por exemplo, ele podia ter criado um mundo, ou poderia criar centenas e centenas de mundos, e quem poderia resistir à sua vontade? Quem poderia se levantar contra a vontade de Deus? Com quem Deus tomou conselho na criação das suas criaturas e na colocação de cada uma delas em seu devido lugar? Com quem Deus tomou conselho? Por exemplo, contemple
os pássaros voando nos ares, os animais que caminham sobre a terra, os peixes nadando nos oceanos, nos rios. Contemple tudo isso e pergunte a você mesmo: quem fez a diferença que existe entre eles? A diferença. Há peixe de água doce, peixe de água salgada, animais que Deus criou que andam na terra não pode viver nas águas. Então, a diferença. Quem fez a diferença existente entre eles? Não foi o nosso Deus, o Criador, que de maneira soberana determinou que os vários habitats, entenda isso, por favor, e as várias adaptações para a sua criação, não foi Deus? Deus fez tudo isso soberanamente. Então, a verdade bíblica é que nada nesse mundo acontece na revelia de Deus. Nem nesse mundo, nem fora dele. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece sem que seja Deus fazendo ou Deus permitindo que alguém faça. Ele está no controle absoluto. O livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 24, marque na tua Bíblia. Isaías 14, versículo 24. Diz assim o texto sagrado: jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Você está vendo que nada é aleatório, nada é por acaso. Tudo está no controle absoluto de Deus, especialmente na vida dos seus filhos, dos seus eleitos. No mesmo livro de Isaías, capítulo 46, versículo 10, são palavras de vida, palavras que nos enchem de gozo, de paz, de confiança, de fé. Isaías 46, 10, agora diz assim: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo? O meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a vontade do homem. Não, não é isso que está na Bíblia, não. Se ensina isso, mas não é isso que está na Bíblia. Farei toda a minha vontade. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus que nos salvou, o Deus que está no controle de todas as coisas. E nós devemos louvar e adorá-lo todos os dias da nossa existência. Agora vamos falar de várias portas que somente Deus pode abrir e fechar. Primeiro eu quero afirmar para os irmãos, a igreja do Senhor Jesus, que Deus não abre portas para o pecado. Nunca pense que uma porta aberta para o pecado foi Deus que abriu. A porta que Deus abre não são oportunidades para você pecar, para você viver uma vida de erro. Se é ilegal, se é pecaminoso, se existe alguma coisa impura, não foi Deus que abriu essa porta. Isso aí é para você ter absoluta certeza disso. Deus não abre portas ilegais. Deus não se contradiz na sua santidade. As portas que Deus abre para cada um de nós visam o nosso crescimento espiritual, visa sempre o nosso bem. Eu digo sempre, não se iluda com tapinha nas costas, não se iluda com a beleza da porta que está na sua frente, porque às vezes aqueles que dão tapinha nas costas são eles mesmos que vão te trair, são eles mesmos que vão te causar decepção em algum momento da tua vida. Então, muita atenção nisso aqui, muita atenção mesmo. Agora, peraí que eu bati a mão aqui estava demorando, né? Eu não sei porque que eu me enrolo tanto de vez em quando. Então, achei, para não repetir os versículos. Agora vamos falar de várias portas que somente Deus pode abrir e somente Ele pode fechar. Volto a repetir, para não deixar dúvida. Deus não abre portas para o pecado. Não há essa possibilidade. A porta que Deus abre nunca nos leva ao pecado, nunca nos leva ao mal, sempre nos leva ao bem. Eu disse para você não se iludir com tapinha nas costas, com a beleza de uma porta aberta, porque às vezes aqueles que dão tapinha nas costas são eles mesmos que vão te trair lá na frente, vão te causar decepções. Você, jovem dessa igreja, por exemplo,
rapazes e moças da Cristo é Vida, tenha cuidado com quem você namora. Às vezes, a moça vem e diz, pastor, encontrei o rapaz da minha vida, o meu príncipe encantado. É um gato, pastor. Miau. Ele até mia. Olhos verdes, cabelos loiros, uma beleza de rapaz, um físico escultural. Ou então é o rapaz que vem, pastor, encontrei a rainha da minha vida, a minha princesa. O senhor precisa ver como ela é linda, pastor. Tem um corpo escultural, olhos brilhantes, uma bênção de Deus. Tá bom. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Esse rapaz ou essa moça que você está namorando é convertido? Já se converteu? Frequenta regularmente os cultos da igreja? Você já observou como ele trata, como ela trata os pais dela, os pais dele? Tem que prestar atenção nisso. Não pode se deixar levar pela beleza física. Não pode se deixar levar pelas emoções baratas, porque você pode confundir as coisas e entrar por um caminho que vai trazer destruição para você. Então, se é ilegal e pecaminoso, nunca diga que essa porta foi aberta por Deus. Deus não abre portas ilegais. Deus é santo. Santo 3 vezes, santo, santo, santo. As oportunidades que Deus já abriu para nossas vidas são visando o nosso crescimento. As portas que Deus já abriu para você, para mim, são visando o nosso testemunho de Deus nesse mundo. Então você tem que ter discernimento. Tenha discernimento. Outra coisa, cuidado para você não ficar focado na porta que Deus fechou e se esquecer das que estão abertas. Às vezes Deus fecha uma porta e quando Deus fecha uma porta é para o nosso bem. Nós não podemos ficar focados naquela porta que Deus fechou. Temos que ficar focados nas que estão abertas. Porque, às vezes, nós focamos demais nas portas que se fecharam e deixamos de focar nas portas que estão abertas. Se você crê que Deus fecha a porta, dê graças a Deus por isso. Quando Deus fechar uma porta, é para o teu bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes, Deus fecha uma porta para nos livrar de um mal que nos atingiria lá na frente. Nem você mesmo sabe, mas Deus já sabia. Então, Ele fechou visando o teu bem. Creia obstinadamente, eu gosto dessa palavra, obstinadamente, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você lembra a viúva de Sarepta? Quando o profeta Eliseu perguntou, o que é que você tem em casa? O que é que você ainda tem em casa? Ela respondeu de imediato, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Você vê? Ela não desprezou o pouco de farinha que ainda tinha. Ela não desprezou o pouco de azeite que ainda restava. Ela não ficou focando só no marido que havia morrido, só nos problemas que ela estava vivendo. Porque, às vezes, irmãos, a pessoa fica focando tanto no que se foi que ela se deixa esquecer do que sobrou. Vou repetir. Às vezes, a pessoa fica focando tanto naquilo que se foi que ela se esquece de focar naquilo que ficou. Então, valorize o emprego que ficou, valorize os teus filhos que ficaram, valorize a esposa que ficou, valorize o marido que ficou. Eu lembro que quando eu fiquei doente, fiquei impossibilitado de pregar durante muito tempo, muitos se foram da nossa igreja, muita gente se foi. Eu não fico focado nos que se foram. Eu valorizo os membros que, apesar dos que se foram, Deus os escolheu para ficar e apoiar esse ministério. Deus escolheu você. Você é um escolhido para apoiar esse ministério da Igreja Cristo é Vida. Então, Deus efetuou em você o querer e o realizar. Eles se foram, acabou. Esquece. Eu fico focado nos que ficaram. Eu valorizo os novos membros. Deus trouxe muitos membros novos para a nossa igreja. Então, não despreze o que você tem por causa daquilo que se foi. Isso é muito importante. Não despreze o que você tem por causa daquilo que se foi. Algumas coisas se foram. Você até se entristeceu, mas não se esqueça de que quem te ama ficou. Quem te ama está ao teu lado. Quem te ama permaneceu com você.
Eu disse que para a pessoa entender bem esse agir de Deus, ela tem que crer na soberania de Deus. É imprescindível você crer na soberania de Deus. Nada acontece sem que seja com a permissão de Deus. Por exemplo, não foi o homem que abriu a porta de emprego para você. Foi Deus. Não foi o homem que abriu uma porta grande para nós pregarmos o Evangelho. Foi Deus. Não foi o homem que abriu uma porta para você ter vitória numa causa que está na justiça. Foi Deus. Os homens são apenas canais que Deus usa para nos abençoar. Mas quem faz acontecer de verdade o milagre, a porta aberta, é Deus, não é o homem. Na maioria das vezes eu tenho visto, quando Deus usa alguém para abrir uma porta, seja ela qual for a porta, a pessoa diz assim: eu quero agradecer primeiramente a Deus e, em segundo lugar, quero agradecer a fulano. Isso é errado, meu irmão. Toda a honra e toda a glória seja dada somente a Deus. Não divida a glória de Deus com ninguém. Quando alguém te ajudou, fez você encontrar um lugar que você desejava, foi Deus que fez aquilo. Aquela pessoa foi apenas um canal. Não tem que agradecer a pessoa, tem que agradecer somente a Deus. Deus não divide a sua honra, a sua glória com ninguém. Mas quantas vezes você vê as pessoas fazerem isso? Quero agradecer primeiramente a Deus, em segundo lugar a fulano. Quer dizer, divide a glória de Deus com fulano. Deus não divide a sua glória. Paulo e Silas, lá em Atos 16, estavam presos. O carcereiro tinha as chaves, mas foi Deus que abriu todas as portas. O carcereiro tinha as chaves da prisão, mas foi Deus que foi lá e abriu tudo. Então, muito cuidado para você não focar muito nas pessoas, achando que elas vão abrir a porta, porque às vezes a pessoa tem poder no hospital, às vezes ela tem um poder num tribunal, ela tem facilidade numa instituição financeira. Não se iluda com isso. Quem abre as portas é Deus, somente Deus, e somente a Ele deve ser dado honra e glória para todos sempre. Outra coisa, não é você quem escolhe a porta que Deus vai abrir, é Deus, não é você. Para a igreja da Filadélfia, Deus fala na primeira pessoa do singular, no versículo 8. Olha o que ele diz no versículo 8. Eu coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Olha como Deus falou. Eu coloquei, eu escolhi, eu determinei essa porta aberta e que ninguém pode fechar. Ou seja, a porta que se abriu foi a que Deus escolheu abrir. Não foi você que escolheu, não fui eu que escolhi. E isso foi motivo de alegria para essa igreja da Filadélfia e deve ser motivo de alegria para nós também nos dias de hoje. Eu sou sincero quando eu digo, eu dou graças a Deus por ele não ter aberto as portas que eu desejei que ele abrisse. Mas dou graças a Deus mesmo. Hoje eu sei, e não tenho nenhuma dúvida, que se Deus tivesse atendido alguns pedidos que eu fiz, nem aqui eu estaria. Nem aqui eu estaria. Eu desejei ser médico, não fui. Desejei ingressar na carreira diplomática, não ingressei. Fui trabalhar na área de engenharia mecânica, quando eu estava satisfeito, realizado, no emprego que era o emprego que eu tanto desejava, um ambiente bom, salário espetacular, tudo nota 10. Quando eu estava nessa situação, o que é que aconteceu? Deus me chama para fazer a obra. Deus me chama para ser um pastor. Deus manda eu largar tudo e fazer a sua santa vontade. É por isso que quando Jesus estava no jardim do Getsemane, ele orou ao Pai dizendo, todavia, seja feita a tua vontade. O que é que isso nos ensina? Isso nos ensina que uma vida nas mãos de Deus está segura. Quando você coloca a tua vida nas mãos de Deus, você tem segurança. Deus não tem medo. Você não tem medo do que possa vir lá pela frente. Está na mão de Deus. Ninguém pode ser maior do que Deus. Ninguém pode ser mais poderoso do que Deus. A tua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ainda que nós tenhamos propósitos, a vontade de Deus é melhor do que tudo, meu irmão. Creia nisso. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. O Silas Malafaia disse um dia desse, na televisão, o seguinte: eu assisti, eu vi, ninguém me contou.
tem um bando de covardes ensinando que após a oração nós devemos dizer: contudo, seja feita a tua vontade. E ele espinafrou, estava falando da nossa fé, de nós, da graça de Deus. Isso é covardia, pedir a Deus alguma coisa e dizer: seja feito segundo a tua vontade. Deixa eu mostrar como é que Jesus orou em Mateus capítulo 26. Marca aí na tua Bíblia. Mateus capítulo 26, versículo 39. Preste atenção na oração do Senhor Jesus Cristo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quer dizer que Silas Malafaia está chamando Jesus de covarde. Porque Jesus disse: se possível, passa de mim este cálice. Ele sabia do sofrimento que viria, ele sabia que levaria a surra de chicote, ele sabia que seria pregado numa cruz, teria uma morte horrível. E, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O Silas esbravejou na televisão. Isso é incredulidade. Isso é incredulidade. Incredulidade é você, Silas, que não tem capacidade de crer na soberania de Deus. Você não tem fé para acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Você é um covarde. Outra coisa que eu quero alertar a igreja é para você nunca desprezar quando Deus, ao invés de abrir uma porta, abrir uma janela. Nunca despreze a janela aberta por Deus. Valorize. Porque, geralmente, as janelas são menores que as portas. Olha, meu irmão, nunca ignore as coisas pequenas que chegam até você. Por favor, não caia nesse erro. Seja grato a Deus. Seja fiel a Deus no pouco, porque sobre muito você será colocado. Você lembra que nós falamos aqui de Noé? A porta da arca se fechou, mas Noé não ignorou aquela janela que Deus mandou abrir. E foi através daquela janela que ele pôde fazer o teste, soltando a pombinha, para saber se já estava na hora de desembarcar da arca, se já tinha terra onde eles pudessem viver, não mais com inundações. E foi através daquela janela. Soltava a pombinha, ela ia e voltava. Quando ela voltava, Noé sabia que ainda não tinha terra para ela pousar. Até um dia que ela não voltou mais. Aí ele teve certeza que podia abrir a porta da arca. Não ignorou a janela. Não ignore as coisas pequenas. Porque a verdade é que tem pessoas que nunca estão satisfeitas com nada. Nunca se satisfazem com o que Deus faz. Mas eu sou testemunha de que dentro de uma porta pequena vai aparecer portas grandes. Dentro de uma porta pequena que Deus abre, vão surgir portas grandes lá na frente. Deus abriu grandes portas na minha vida. Através de uma porta aparentemente pequena aos olhos dos homens, Deus fez coisas grandes na minha vida. Eu vou explicar. Para você entender porque que eu estou dizendo que você nunca ignorar uma porta que foi aberta por Deus. É pequena, seja fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Eu já contei em outras oportunidades aqui na igreja que eu trabalhava numa empresa no Rio de Janeiro e, em determinado dia, eu decidi pedir demissão para poder tirar o fundo de garantia e gastar com bobagem. Eu não era convertido ainda naquela época. Estava começando a dar os primeiros passos na vida espiritual. Pedi demissão, errei. Era uma prática que o brasileiro, infelizmente, tinha. Trabalhar um ano e pede demissão para pegar o fundo de garantia. Isso não leva a nada. E eu agi assim. Aí passei um ano desempregado. Não tinha jeito e maneira. Eu fui em muitas empresas, fiz muitas entrevistas, distribuí muitos currículos. Deus não abriu a porta. Até que um dia apareceu um anúncio no jornal e eu fui atender esse anúncio. Aí era uma agência de emprego. Aí o cara me deu o endereço da empresa, a carta de recomendação e mandou eu me dirigir lá para a empresa. Eu fui. Saí do centro do Rio,
Peguei a Avenida Brasil, que é uma avenida imensa aqui no Rio de Janeiro, liga a capital à área metropolitana. E quando eu cheguei nessa empresa, que era a Fermasa, eu digo, não, eu não vou trabalhar nesse fim de mundo. Para você ter uma ideia, do centro do Rio até a Fermasa, a distância era de 73 quilômetros. Já imaginou todos os dias você ter que encarar 73 quilômetros para ir trabalhar, 73 quilômetros para ir, 73 quilômetros para voltar? Eu disse, nunca, nunca. E fui embora. Passei um ano sem emprego. Um ano depois, outro anúncio no jornal, eu vou atender o anúncio, o cara me dá toda a documentação, todo o encaminhamento para a empresa, e eu não me lembrava mais que era a Fermasa. Fui, e quando cheguei lá, eu digo, não é possível. A mesma empresa que um ano atrás eu desprezei, não quis, não aceitei, não me submeti a trabalhar tão longe. Sabe o que aconteceu? Eu tive que me submeter à vontade de Deus. Eu fui, fiz entrevista, passei, fui aprovado, fui contratado. E foi depois que eu trabalhei 2 anos nessa empresa que se abriu a porta da Nuclebras. Eu fui trabalhar na Nuclep. O salário quase que multiplicou por 5, só para iniciar. Parecia uma coisa impossível, Deus abriu a porta. Então isso é para você ver que quando Deus abre uma porta pequena, você deve ser fiel naquela porta pequena. Deus sabe o que está fazendo. Não queira ajudar Deus. Deus está no controle de tudo. Do centro do Rio para a Nuclebras, 85 quilômetros. Só que era uma empresa do governo federal, fábrica de reatores nucleares, de usinas nucleares. Eu sou técnico especializado em fabricação nuclear. E olha o conforto que foi essa nova empresa. Tudo cooperou para o bem. Bom salário, boa convivência, bons amigos, bom ambiente. Tudo às mil maravilhas. O ônibus da empresa tinha várias linhas de ônibus para pegar os funcionários. Pegava em casa, ônibus de luxo, leito, toda a mordomia que existe no mundo das empresas estatais. Mas eu fui fiel no pouco. Enquanto eu não fui fiel no pouco, Deus não abriu a porta grande. Agora eu vou fazer uma pergunta para cada irmão da igreja nesta manhã. Quem você é quando portas se fecham? Quem você é quando portas se fecham? Como é que você se comporta diante de uma porta que Deus fecha? Como é que você reage? Olha só, por que é que eu estou fazendo essa pergunta? Quer conhecer uma pessoa como de fato ela é? Diga não para ela. Enquanto você está dizendo sim, ela ri, ela é tua amiga, ela concorda com você, mas experimente dizer um não. Quer conhecer um cristão? Observe como ele se comporta diante de uma porta fechada. Aí você vai ver que tipo de cristão é ele. Porque se comportar diante das portas abertas é muito bom, é muito fácil. Tudo é festa. Quero ver quando você se vê diante de uma porta fechada. Ao longo de 40 anos de vida ministerial, eu já vi muitas pessoas abandonar as fileiras da igreja porque uma porta se fechou. Eu já contei aqui, na época que nós fazíamos o Seminário Teológico da Graça de Deus, teve um casal lá em Recife, eles começaram a frequentar a igreja, uma empolgação, porque Deus é maravilhoso, agora eu conheci a verdade, Deus é soberano, eu achava que o homem que era soberano, eu achava que o homem tinha livre-arbítrio, agora sei que o homem não tem livre-arbítrio. Estava tudo indo muito bem. Passado alguns meses, o marido vem ao meu gabinete e diz, pastor, estou muito triste. Eu digo, por quê? Porque minha mulher disse que não vem mais à igreja, não quer mais saber de Deus, não quer mais saber de nada. Eu digo, ué, o que é que houve? Morreu alguém, a decepção foi grande. Não, é que ela tinha um computador e tem um probleminha, ela colocou na assistência técnica e no dia que ela colocou, quando foi à noite, roubaram a assistência técnica, levaram todos os computadores, inclusive o dela. E ela disse que Deus não impediu, que ela não crê mais em Deus, não quer mais saber de igreja e nunca mais voltou à igreja. Porque perdeu um computador usado, de valor pequeno.
Então, observe como é que a pessoa reage diante de uma porta fechada. Às vezes eu coloco alguém para liderar, por exemplo, grupo de louvor da igreja. A pessoa fica feliz, pastor Carlos me colocou como líder, glória a Deus, o Espírito Santo usou o pastor para me abençoar, é uma bênção. Agora, sabe o que a história tem me mostrado, da experiência de vida? Passa um tempo e eu sinto vontade de fazer um rodízio. É bom, é importante. Aí eu digo, irmão, eu vou colocar fulano no teu lugar durante algum tempo. Troca a liderança. Olha, o irmão substituído fica com raiva. Não reconhece que foi o Espírito Santo que realizou a troca. Fala poucas e boas do pastor e acaba saindo da igreja. Eu estou dando um exemplo, não estou dizendo que isso acontece na nossa, não. A nossa não acontece isso, não. Aliás, o irmão... Deixa eu lembrar o nome dele. Daqui a pouco eu lembro. Às vezes dá um branco. Tem o nome e eu não consigo lembrar. O Orlando? O irmão Orlando, o Rodrigo me ajudou. Irmão Orlando. O irmão Orlando era o líder do louvor. Chegou um dia, eu senti vontade de fazer um rodízio. Até para dar experiência para os outros. Chamei o João, coloquei o João no lugar do Orlando, como está até hoje. O Orlando não mudou nenhuma vírgula. Continuou o mesmo sério, a mesma humildade, fazendo tudo com excelência, com alegria. Então é esse o comportamento que o cristão tem que ter, meu irmão. Não pode ser diferente. Meu velho pai me ensinou, ele dizia assim, quer conhecer o verdadeiro caráter de um homem, coloque nas mãos desse homem poder e dinheiro. Papai ensinava muito isso. Porque é uma coisa impressionante, irmão, como o dinheiro e o poder revelam o verdadeiro caráter do homem. Teve um rapaz aqui na nossa igreja de Fortaleza, chamado Márcio, até ordenamos ele pastor, e ele nos enganou muito tempo. Era um verdadeiro ator. Ele fazia um personagem. E um tempo nós tivemos problema na igreja de Recife, com pastores que tivemos que tirar. E eu digo, Márcio, você vai ter que ir a Recife nos 15 dias que eu estiver em Fortaleza. E o pastor Eric não podia ir porque tem o trabalho dele. Aí o Márcio ficou feliz, pastor, que bênção, para mim vai ser ótimo. Eu vou conhecer Recife, conhecer os irmãos de Recife. E eu chamei-o e disse, olha, Márcio, chegando em Recife, seja humilde, trate as pessoas bem, com educação, que a primeira impressão é a que fica. Não, pastor, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Primeira semana que ele foi a Recife, chega em Recife, chove, telefonema para mim reclamando. Diz que ele mandou abrir o gabinete pastoral, que não era para abrir, senão tinha dado ordem para abrir, era de uso privativo meu, tinha minhas coisas particulares. O pastor entrou no gabinete do senhor, mandou abrir. Eu disse para ele que não tinha ordem do senhor. Ele disse, não, mas eu estou ordenando, pode abrir. Sentou na sua mesa, tirou os sapatos e botou os 2 pés em cima da mesa. E chamou a diaconisa e disse, traga água e café para mim. Pastor, que homem arrogante, que homem estúpido. Você vê um pastor ser recebido dessa maneira, como estúpido, como ignorante, como atrevido. Então, essas coisas são para nós pensarmos, para você pensar, para eu pensar. Pastor Carlos Magno, qual é um outro propósito de Deus quando ele fecha a porta na vida de um eleito dele? Qual é um outro propósito? Olha, irmãos, quando Deus fecha a porta, ele sempre faz para nos ensinar algumas lições. Sempre tem um propósito. Em 2 Coríntios, capítulo 4, marca aí na tua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18, diz o seguinte. Paulo escreve para essa igreja, e o que ele falou para os irmãos de Corinto naquela época está falando conosco hoje. Diz assim, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de
toda comparação. Quer dizer, a nossa breve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Outro propósito das portas fechadas é fazer a gente aprender a adorar a Deus na hora das dificuldades. Na hora que os inimigos se levantam contra você. Deus, às vezes, fecha a porta para te ensinar, para você praticar, para você agir de maneira correta. Adorar a Deus na hora das dificuldades. Adorar a Deus na hora que o bicho está pegando, como se diz. Porque eu já vi muita gente adorando a Deus quando tudo na sua vida está dando certo. É mole. Quando tudo está dando certo, todo mundo tem fé, todo mundo adora, todo mundo louva, todo mundo fala de Deus com entusiasmo. As portas estão abertas, né? A prosperidade, a paz, a tranquilidade. Aí é fácil. Aí é mole. Por exemplo, você vai fazer uma viagem de Fortaleza, ou de Recife, ou de Natal, para São Paulo. Aí você pega o avião e antes de decolar, já na decolagem, o piloto fala com os passageiros, diz: senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo. Estamos iniciando a nossa viagem em direção a São Paulo. O tempo está bom. Vamos navegar todo esse tempo em céu de brigadeiro. O que é céu de brigadeiro? Não há chuva, não há tempestade. Aí todo mundo está indo avião, graças a Deus. Graças a Deus. Viagem maravilhosa, não vai ter nenhum contratempo. Isso é uma coisa. Agora eu quero ver quando você está dentro do avião e o piloto diz: senhoras e senhores, aperte os cintos, não fique mais em pé, não se levante mais da sua poltrona, porque vamos enfrentar uma grande tempestade. Eu já estive num voo e a coisa foi tão braba, a tempestade foi tão grande, o avião sacudia, jogava a gente na poltrona assim pulando, fazia um barulho das asas, a estabilidade do avião, que parecia que ele ia se quebrar tudo. Eu entreguei meu espírito a Deus naquela hora. Mas entreguei mesmo. Ali, sentado, o pau quebrando, e o Senhor, em tua mão, entrega o meu espírito. Segura em tua mão o meu espírito. Graças a Deus, não era a hora de Deus. É nessas horas de dificuldade que a gente vê quem é de Deus e quem não é de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Marca aí na tua Bíblia. Como Deus é sábio, né? Deus mesmo cria situações para nos ensinar, como se fosse um treinamento. Deus faz tudo visando o nosso bem, e às vezes as pessoas não entendem. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Ele diz: meus irmãos, tente por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. Olha que coisa. Tente por motivo de toda alegria, ficar alegre na hora das provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Aí ele diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente. Está vendo como Deus é bom? Deus é maravilhoso, irmão. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Mesmo que aos olhos humanos pareça uma coisa ruim, é difícil passar por provações, por dificuldades, ter portas fechadas, mas você tem que crer que tudo é para o teu bem. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Todos nós conhecemos a história de Jó. Você conhece a história de Jó. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a você. Você já parou para pensar que Jó teve uma das maiores decepções financeiras na vida? Já parou para pensar nisso? Esse homem teve uma das maiores decepções na vida financeira que alguém já teve. Ele dorme milionário e acorda pobre, com notícias das piores que ele poderia imaginar receber um dia. Notícias terríveis que qualquer pai de família se abalaria. Seus filhos morrem todos num desastre. Seu gado morre em outro
caiu o raio, matou os gados, perdeu o rebanho. Ele não sabia mais onde repousar os pés. Os servos de Jó foram mortos a fio de espada. Agora você imagina que situação desse homem. Além da dor, além do luto, ainda foi vítima de um câncer de pele. O câncer de pele se alastrou pelo corpo dele todo. Acabou? Não. Ainda tem mais. Numa situação extremamente difícil, ainda teve que ser forte para não se deixar contaminar pela incredulidade da esposa dele. Pastor, a esposa de Jó foi incrédula? Confira aí no livro de Jó, capítulo 2, versículo 9 e 10. Confira na tua Bíblia. Imagine o homem receber notícia que perdeu tudo, foi dormir milionário, acordou pobre, perdeu os filhos, morreram todos os filhos, perdeu os rebanhos, perdeu os servos, e ainda por cima uma doença maligna que tomou todo o seu corpo. Numa situação desesperadora como essa, vem a mulher dele e diz, versículo 9, então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Em outras palavras, tu ainda está servindo esse Deus, ainda está crendo nesse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre de uma vez. Esquece Deus, esquece igreja. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Tem que ser doida mesmo. Por isso que você tem que ter cuidado com a mulher que você escolhe para ser tua esposa, com o homem que você escolhe para ser teu marido. Tem que ter certeza que foi a pessoa que Deus escolheu para você. Porque se você pega uma mulher como a de Jó, no momento de tribulação, no momento de grande dificuldade, ao invés de receber apoio da esposa, recebe palavras negativas, é cruel. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Não pecou Jó com seus lábios. Olha, irmão, no final da sua aprovação, que durou 10 anos, o sofrimento de Jó durou 10 anos. Deus abriu uma grande porta, restituiu em dobro tudo que ele havia perdido. Esse homem foi muito abençoado por Deus. O problema é que as pessoas leem a história de Jó e pensam que foi uma aprovação que começou de manhã às 8 horas da manhã e às 8 da noite estava tudo resolvido. Não! Durou 10 anos. 10 anos de sofrimento, 10 anos de amargura, 10 anos de lágrimas, 10 anos de desespero, mas em nenhum momento ele pecou contra Deus. Quer ver outro exemplo? Paulo e Silas estavam presos, mas ao invés de chorar, murmurar, reclamar de Deus, se desesperar, o que é que eles fazem? Eles adoram a Deus. O que é que aconteceu depois que Paulo e Silas, dentro do cárcere, começou a adorar a Deus? O que aconteceu? Vamos ver isso em Atos capítulo 16. Atos 16, versículo 25 e 26. Marcaram já? Posso ler? Então lá vai. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Imagine, pensa e cria essa imagem na tua mente. Paulo e Silas presos, numa prisão fétida, cheio de outros presos, não tinham praticado nenhum crime, só por causa da sua fé em Jesus. Por volta da meia-noite, começaram a cantar louvores a Deus. Muita gente, se ficar no lugar de Paulo e Silas, passar pela mesma situação, quando chegar por volta da meia-noite, está amaldiçoando Deus, está desistindo da igreja, está pulando fora, está indo para macumba, para idolatria, para feitiçaria, porque não tem estrutura espiritual. Versículo 26. De repente, graças a Deus que tem esse de repente de Deus, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Quer dizer que eles adoraram a Deus quando todas as portas estavam fechadas. Quando eles adoraram a Deus no momento de dificuldade, no momento de prisão, é triste uma prisão.
Eu acho que todo ser humano devia ser obrigado a visitar um presídio, para ver o que é um presídio, ver o sofrimento que é ser preso. Eu acho que isso aí ia diminuir muita criminalidade. O sujeito ia pensar 2 vezes antes de fazer bobagem. Então, eles adoraram a Deus quando todas as portas estavam fechadas e todas as portas do cárcere se abriram. Por isso eu perguntei, quem é você quando as portas se fecham? Como é que você reage? Como é que você procede? Como é você quando está no avião e vem a tempestade? Porque quando é céu de brigadeiro é mole. Quando o dinheiro está correndo solto, está chovendo na sua horta, tem carro do ano, tem casa, está sobrando dinheiro, está juntando na poupança, não tem doença, todo mundo com saúde, os filhos são. É mole crer em Deus. É mole dizer que crê, é mole dizer que tem fé. Eu quero ver quando acontece o contrário. Aí você reconhece o verdadeiro cristão. Outra pergunta. Quem é você quando as portas se abrem? Pense aí, quem é você quando as portas se abrem? Essa igreja aqui da Filadélfia não abandonou Deus depois que a porta se abriu. Essa igreja, os irmãos dessa igreja, também não pisaram nas pessoas depois que a porta se abriu. Foi a única igreja que não recebeu nenhuma reprovação de Deus, só elogio. Essa igreja, depois que a porta grande se abriu, ela continuou guardando a palavra, continuou dependendo de Deus cada vez mais, se submetendo à vontade divina, se submetendo à soberania de Deus. Eu já vi muita gente estufar o peito, pisar nos outros, trocar de mulher, trocar de marido, só porque uma porta se abriu. Eu já vi muito isso. É por isso que Deus não abriu porta ainda na vida de muita gente. Antes de Deus abrir portas, ele muda o nosso caráter. Grave isso. Marque isso na tua Bíblia. Antes de Deus abrir portas, ele muda o nosso caráter. Deus não abre portas para quem não tem o caráter de Deus. Pastor é o que está na Bíblia. Por isso que eu digo, a principal preocupação do homem na sua vida não deve ser a aquisição de bens materiais. A principal preocupação do ser humano, pelo menos dos filhos de Deus, dos eleitos de Deus, dos que Deus predestinou para a salvação, não deve ser a preocupação com o seu físico. É bom cuidar da saúde, é bom fazer exercício, é bom ir a uma academia. Para quem gosta, é maravilhoso. Mas tem gente que fica obcecado. Não, não pode ser assim. Todos nós vamos envelhecer, ou estamos envelhecendo. Você hoje tem esse rosto bonito, você moça, de princesa, mas com o passar dos anos, esse rostinho bonito vai se transformar num maracujá de gaveta. Sabe o que é maracujá de gaveta? É aquele maracujá que você guarda, fica um tempo guardado e ele começa a murchar. Ele fica todo enrugado. Assim vai ficar o teu rosto um dia. Então, não faça como meta da tua vida aumentar a tua capacidade intelectual. O teu objetivo principal, como o meu, deve ser o desenvolvimento de um caráter cristão. A minha preocupação maior, todos os dias, é desenvolver o caráter cristão cada vez mais para ser visto pelas pessoas. Deus não abre porta para os infiéis. A fidelidade é condição indispensável para Deus abrir porta na vida de alguém. A fidelidade é condição indispensável para que Deus possa abrir porta na vida de alguém. A igreja da Filadélfia foi uma igreja fiel, uma igreja que lutou contra tudo e contra todos. Essa igreja foi fiel a Deus, mesmo sabendo dos riscos que corria. No tempo da igreja da Filadélfia, o Império Romano detestava os cristãos, detestava o cristianismo. Muitos foram mortos a fio de espada, outros foram levados para a arena para serem mortos pelos leões. Imagine se isso fosse nos dias de hoje. Você sabia a notícia. Olha, o irmão fulano foi levado para a arena, foi morto por um leão. Não pôde fazer nada. Olha, o governo está contra a igreja. Vai ter retaliação.
vamos passar por momentos difíceis. Como é que você reagiria? A igreja da Filadélfia, mesmo sabendo que estava num ambiente onde o Império Romano detestava eles, só queria o mal dos cristãos, se manteve fiel. Não tiveram medo de serem lançados na arena para serem devorados. É uma coisa impressionante. Eu bati de novo aqui sem querer. Ainda vou arranjar um troço que trave isso aqui. Ou coisa chata. Ou sou eu que não sei manejar bem? Então, voltando. Quero encontrar o versículo que eu passei. A fidelidade a Deus faz com que Deus abra grandes portas. O profeta Elias, mesmo esgotado, mesmo depressivo, preferiu entrar numa caverna no deserto do que sentar-se à mesa com Jezabel. Era fácil para ele escapar de todas as ameaças, deixar de sofrer perseguição, se ele sentasse à mesa com Jezabel, se ele aceitasse as coisas erradas de Jezabel, a crença na mentira, na iniquidade. Mas ele não, ele só prefere ir para o deserto. Eu prefiro ficar dentro de uma caverna do que sentar-se na mesa com essa filha do diabo. E foi diante dessa fidelidade que Deus se apresentou a Elias lá no deserto. Você lembra? Deus se apresenta a Elias, Deus fortaleceu o profeta para continuar o seu ministério. Portanto, a mensagem é a seguinte: seja fiel a Deus em todos os dias da tua vida. Entendeu? Seja fiel a Deus em todos os dias da tua vida. A fidelidade é condição sine qua non para Deus abrir porta na nossa vida. Tem que ser fiel a Deus em toda e qualquer circunstância. Há estudos científicos que provam que você pode conhecer toda a personalidade de uma pessoa observando a maneira como essa pessoa lida com o poder, como essa pessoa lida com o dinheiro. Há estudos científicos que afirmam que quando uma pessoa tem a possibilidade de se impor sobre os outros, se mostrar superior aos outros, ela tem duas vertentes. Ela pode se mostrar espiritual ou carnal. Ela pode se mostrar uma pessoa generosa ou uma pessoa medíocre. Como assim, pastor? Os generosos, os espirituais, são aqueles que sabem o quanto o poder é passageiro. Qualquer poder é passageiro, é efêmero, de curta duração, é transitório. Quem é espiritual busca sabedoria, age com humildade. Quem é espiritual agrega e, acima de tudo, ele é justo e honesto. Isso é a pessoa espiritual, justo e honesto. Já os carnais, os medíocres, que infelizmente existe ainda nesse mundo com muita fartura, é o contrário. Hoje eu estou terrível. Eu ia passar um versículo, bati de novo aqui. Daqui a pouco eu acho. Os generosos, os espirituais, são aqueles que sabem que o poder é passageiro, que não leva a nada. Quanto mais poder ele tem, mais humilde ele fica. Já os carnais, os medíocres, eu disse que infelizmente ainda existe com certa fartura, apegam-se ao poder como se o poder fosse uma coisa inalienável. E quando eu falo de poder, não estou falando do poder verdadeiro. Eu estou falando, o poder verdadeiro é aquele que faz a pessoa governar um país, governar um exército, uma marinha, uma aeronáutica, governar um sistema religioso. Esse é o poder verdadeiro. Não, eu estou falando aqui de poderes pequenos, quase imperceptíveis. Poderes quase imperceptíveis, poderes pequenos, exatamente por serem pequenos, embriagam as pessoas que o detêm. Olha que coisa linda. É um poder pequeno, mas a pessoa se deixa embriagar por ele.
Quem é que não conhece aqui a história de pessoas que, quando não consegue algum tipo de poder na sua vida profissional, tornam-se verdadeiros déspotas quando chegam diante dos seus familiares? Ele não consegue poder na sua empresa. Ele gostaria de ter poder, ter autoridade, mas não consegue. Quando ele chega em casa, ele despeja toda a sua frustração nos filhos, na esposa. É um inferno. Aquilo que ele não conseguiu lá fora, ele tenta a todo custo na sua casa. Ou então o contrário. Quando ele não consegue ser temido em casa, ele chega no trabalho e se torna um verdadeiro Hitler. Você já viu pessoas assim? Você já viu pessoas que você trabalhava com ela, era uma pessoa dócil, amiga, fiel. Aí um dia essa pessoa recebe uma promoção. É colocada num posto mais alto. Ela passa a ser superior aos demais. De repente aquela pessoa muda de personalidade. Ela já não te vê com os mesmos olhos. Ela já não conversa com você como conversava antes. Isso é provado cientificamente. Isso é provado cientificamente. Quem trabalha em empresa, no comércio, já deve ter passado por essa experiência. Deixa eu ajeitar aqui que eu estou falando e ajeitando ao mesmo tempo. Ou então o contrário. A pessoa não consegue ser temida em casa. A mulher que fala grosso. Tem casa onde o homem fala fino, a mulher fala grosso. A mulher grita, o sujeito bota o rabinho entre as pernas. Mas quando ele chega no trabalho e se torna um chefe, ele se torna um chefe carrasco. Ele humilha as pessoas, ele subjuga os seus subordinados, ele trata mal, ele descarrega toda a sua frustração. Você já passou por isso também, né? Já teve essa experiência. Às vezes a pessoa era pacífica, bondosa, alegre. De uma hora para outra, quando é colocada num posto de autoridade, de poder, se torna uma verdadeira serpente. E na igreja? Não é diferente. A pessoa chega humilde, tranquila, não sabe nada de Deus, o pastor atende com toda humildade, dedica tempo, faz o possível para essa pessoa discernir a palavra. Aí chega uma hora, ela já quer saber mais do que o pastor. Ela paga o bem com o mal. Já quer dar lição de moral nos irmãos. Chegou por último. Os irmãos que estão há anos na igreja, ela começa a querer dar lição de moral. Então, aquilo que parecia ser um anjo de Deus se transforma num demônio. E o mais interessante é que algumas pessoas procuram esconder suas carnalidades, suas diabolices, com falácia. Por exemplo, tem gente que diz assim, sou franco e transparente. Eu falo o que tem que falar na cara. Comigo não tem conversa, eu falo na cara. O outro diz, eu sou curto e grosso. O outro brada de lá, eu sou extremamente profissional. Tudo isso são justificativas baratas para legitimar suas grosserias, para legitimar suas indelicadeza, a falta de educação, a falta de gentileza. E o que é pior ainda, a má vontade, a intolerância, a falta de companheirismo, tudo isso se faz presente na vida das pessoas. Ou seja, a mediocridade. Quem tem o caráter de Deus não se deixa guiar por suas vaidades. Quem tem o caráter de Deus não se deixa guiar por egoísmo. Então, meus irmãos, Deus só abre portas para quem tem o caráter dele. Eu quero que você faça agora uma reflexão sincera, muito sincera, com toda a humildade possível. Faça uma reflexão examinando a si mesmo se você tem o caráter de Deus, se você é uma pessoa humilde, se você tem amor aos irmãos, se você se submete à autoridade espiritual que Deus constituiu sobre a tua vida. Faça um exame introspectivo. Feche os teus olhos agora. Pode ser sentado mesmo. Não precisa ficar de pé. Sentado. Olhos fechados. Pensamento elevado a Deus.
e faça um exame. Comece a perguntar para você mesmo: eu sou uma pessoa sincera? Eu sou uma pessoa humilde? Quando eu recebo uma repreensão, como é que eu reajo? Humildade, recebo aquela repreensão como sendo Deus, para o meu bem, ou eu me rebelo? Pergunte a você mesmo: você é submissa às autoridades espirituais? Você, quando está num cargo de chefia, que tem um poder nas mãos, você humilha as pessoas ou você cada vez mais fica humilde? Quando você tem dinheiro na mão, você humilha as pessoas, se sente Deus, como é que você reage? Faça esse exame. Você já levou algum não na vida? Quando recebeu um não, como é que você reagiu diante do não? Como é que você reage quando Deus fecha a porta? Você se desespera, murmura, abandona as fileiras da igreja, vai embora, não aceita portas fechadas, não aceita passar por provações, não aceita ser provado na sua fé. Como é que você reage? Como é que você reage, meu irmão? Faça esse exame introspectivo agora, com toda a sinceridade da sua alma. O Espírito Santo vai fazer aparecer na tua mente aonde você está falhando, onde você está errando, para você consertar, para você mudar. Porque você pode enganar todo mundo, mas não engana Deus. Deus sonda nossa mente, nosso coração e nossos pensamentos. Ainda a palavra não nos chega à boca, ele já a conhece toda. Deus sabe o teu íntimo. Você é um homem, uma mulher egoísta. Você é uma pessoa vingativa. E quando se vê desconfortável porque alguém te chamou a atenção, você fica querendo se vingar. Fica querendo criar situações para deixar aquela pessoa que te repreendeu numa situação difícil. Como é que você age? Você que é um chefe, trabalha numa empresa, ou tem uma empresa, um comércio, como é que você é como chefe? Como é que você é como patrão? Bruto, estúpido, humilha os funcionários, ou você é um homem doce, uma mulher dócil? Como é que você é, meu irmão? Faça esse exame de consciência agora. Em nome de Jesus, os irmãos de Natal, os irmãos de Recife, faça essa reflexão, mas faça com sinceridade. E o que Deus colocar na tua mente vai aparecer na tua mente. Você é egoísta, você não sabe ser repreendido, você não é humilde para obedecer ordens, você pisa nas pessoas quando está por cima. Se Deus falar isso ao teu espírito, Deus está querendo que você mude. Ou você muda, ou você não tem nada com Deus. Você é da descendência da serpente. Faça um exame agora introspectivo.